Ô amigão, Oi, onde eu posso deixar meu imóvel para alugar que me dê segurança? lá na Pilares Imóveis. Imóvel de alto padrão, onde eu encontro? Pilares Imóveis. Imóvel para locação, onde eu encontro? Lá na Pilares Imóveis. Seja para comprar, vender ou alugar, você já sabe a resposta. Vem para Pilares Imóveis. Começando mais um Café com o Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias, inspira o futuro é traçado em cada conversa. Tenho certeza que o episódio de hoje você vai querer ouvir com papel e caneta na mão, porque o papo é direto e afiado e eu quero fazer você pensar sobre o seu futuro profissional. Estou trazendo aqui, posso dizer que é um monstro do desenvolvimento humano, referência em liderança e principalmente em comportamentos organizacionais. Ele que já treinou milhares de pessoas, de empresas de peso no Brasil e no exterior. Eu estou falando de Caê Nóbrega, ele já esteve com a gente. O título do programa de hoje é Empregabilidade. A nossa missão hoje é clara, é de fazer perguntas certeiras para entendermos sobre a escolha da profissão, as temidas entrevistas de emprego, né? Como se manter no mercado e o principal, cuidar da carreira profissional. E você, está pronto para virar a chave da sua vida profissional? Então é agora, Café com o Chefão. E aí, Caê Nóbrega? E aí? Mais uma vez? Agora sim. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Hoje nós estamos, né, num outro... Outro nível. Como... Assim como você me ensinou, né, eu sempre falo nos meus programas, feito é melhor que perfeito. Né, e a gente fez aquele primeiro, né, as câmeras, né, mas fizemos, deu audiência, foi muito legal e aquilo só fez a gente continuar aí, né, continuar na empreitada do podcast. Tá? Mais uma vez é uma honra estar te recebendo, tá? Tô te acompanhando aí. Cara, o tema de hoje é empregabilidade. Opa. Então nós vamos começar aí, eu vejo as tuas palestras, você fala muito com quem já está empregado. Sim. Eu ainda não vi assim um trabalho seu, até uma ideia. É um negócio, né? Até um novo negócio, boa. né? E como que começa? O que você tem que falar? Como que é a escolha do trabalho que você fala nas palestras pessoal? Perfeito. Esse ponto do como que as pessoas começam, né? Você tem algumas formas. Muitas delas acabaram não sendo assertivas, que até na nossa geração nós escutamos muito assim, ó, medicina dá dinheiro, odonto dá dinheiro, ser engenheiro dá dinheiro, um cargo público dá dinheiro. Ou algum cargo na moda, ou alguma personalidade da moda. Você lembra quando o Ike falou, ó, vou fazer da X lá, o que a Petrobras fez em... Até eu fui fazer um curso voltado ao petróleo. Ou quem nunca não não, tinha é nada a nossa a ver geração. Lembra aquele negócio de instalador de telefone? Que aquilo era um... Uau! Foi. Quantas pessoas foram para aquelas escolinhas? Meu cunhado comprou uma escada lá, 2 pau lá, que nunca usou a escada. Então, por que acontece isso? Acho que começa num ponto interessante. Existem 2 referenciais. Um referencial interno, eu sei o que eu me apaixono, que eu tenho talento, que eu gosto de fazer, que eu tenho facilidade em fazer. E não é porque eu tenho facilidade que eu vou ter sucesso. Tem que aprimorar isso. E existe o que os outros falam que é melhor para mim. Dependendo da vibe, se eu aceitar o que a mãe, que o pai, que o tio, que um amigo, que outras pessoas falem, sou eu que vou estar no mercado de trabalho. Mas às vezes eu fui porque alguém me influenciou. E lá na frente eu vou perceber que não é o que eu gosto. Tem a questão, né, racional e emocional também, total. Né? Total, né, da pessoa. Total. Às vezes a gente vai muito pela emoção. Como é que você explica aí? Eu vou emoção porque uma pessoa está fazendo e conta uma história linda da profissão. Né? E é linda naquele sentido, né? Por exemplo, a minha primeira formação é educação física. Sim, eu lembro. Eu aproveitei o máximo que eu poderia. Sou grato a tudo que a educação física me trouxe, mas aquilo não fazia mais sentido para mim. Fiz uma transição de carreira. Agora, tem muitas pessoas que têm muito sucesso na educação física. Então, o que acontece normalmente? As pessoas falam assim, mas isso não dá dinheiro. Todas as carreiras em alguma proporção dá o dinheiro. Dá o dinheiro, sim. Agora, se você já não gosta, já não curte, foi porque alguém mandou e você vai se esforçar para estar lá, é um gasto de energia que você não vai ter sucesso. Nesse ponto, sim, você acha que não é errado fazer a transição, né? Porque muitas pessoas esperam, assim, acontece toda hora, não, vou esperar isso, vou esperar aquilo, e nunca muda. Mas ou a faculdade, né? A faculdade. Já tô no 3º ano, não posso perder. Aí fica mais 2 anos, sei lá, fazendo um curso que não curte, e já sendo infeliz,
posterga isso mais, depois fala, puxa, agora eu vou jogar isso fora. E aí segue, tem uma carreira medíocre, tem um resultado que não é tão bom. Como você acha, assim, que principalmente os jovens, né? Como hoje eles devem escolher a profissão a seguir? Porque eu vejo, assim, de faculdade a gente vê que eles têm eles começam uma, não termina, vão para outra, vão migrando para outra. E no trabalho? Tem uma discussão muito forte nisso, que é... quando a gente fala de gerações, a nossa geração foi treinada ao tiro de guerra, né? Ao tiro. Agora, depois do tiro, você vê se vai trabalhar ou não. Tiro pra ver se você vai ser homem, você né? tem que trabalhar. trabalhar. Tem que ser homem, trabalhar. Tem que arrumar um trabalho. E muito da nossa criação veio de... A partir do momento que você saiu da nossa casa, você não volta. Tinha um negócio muito assim. Muitas das nossas escolhas não foram feitas de forma racional. Foram feitas de forma emocional. Sim. E hoje, quando o jovem ele decide estudar mais, se preparar mais para entrar mais tarde no mercado de trabalho, muitas pessoas condenam. Porque fala, pô, é um vagabundo. Ele tá com 25 anos e não entrou no mercado de trabalho. trabalho. Só que quando ele entra, ele já entra com uma faculdade, ele já entra com um idioma mais evoluído, ele já está mais maduro. Nós tivemos a idade de 20 a 25. Sim. Com 25 a gente tinha capacidade de tomar outras decisões que com 20 não tinha. Sim. Agora, é uma coisa muito questionável. Aí no meu modelo de mundo, mexe com berço, com educação, com formação, porém, tem todo sentido ele entrar um pouco mais tarde, mas mais preparado no mercado. Porque também se ele escolhe, gasta uma grana numa faculdade, às vezes as famílias se espremem para pagar uma faculdade, para ele não aproveitar aquilo, será que valeu a pena mesmo? Eu acho que se eu pudesse até voltar no tempo, eu teria me dedicado mais a idiomas. Sim. Quando eu moro 1 ano e meio lá no México, aí desbravei mesmo a América Latina, que eu faço depois Colômbia, eu faço Argentina, faço Chile, faço o próprio México, eu falei, aonde eu tava que não aproveitei isso antes? Um cara que fala inglês hoje, fluente, ele já está apto a trabalhar, claro, se ele quiser e tiver habilidade para isso, em mais de 100 países. Sim. No espanhol, aproximadamente 23 países. Sim. Então, assim, e as pessoas, às vezes, não checam essas coisas, né? Eles estão ali. E existe também como você acha que eles devem lidar com a pressão familiar? Até você falou, às vezes, a mãe, às vezes, ela entende mais que o pai. Sim. O pai vai falar, eu comecei com 16 anos. Pô, esse cara tá aí, e a mãe não, deixa ele. Como que você acha que essa pressão... É assim, ó. Primeiro, assim como na liderança, algumas pessoas tentam colocar no filho a frustração que é dele, da outra geração. Então, se eu como líder fui uma pessoa, como liderado, fui uma pessoa que fui jogado na piscina o tempo todo, aprende a nadar, aprende a nadar, aprende a nadar, ou seja, a vida te ensina na pancada, eu tenho uma tendência a fazer isso com a minha próxima geração, que isso é um erro, porque pode ser uma forma que eles não aprendam, que eles não evoluam, não é a forma que eles funcionam. E eu tô espanando alguém. Tá. E aí vem um ponto que mas eu tive um pai muito duro, uma mãe muito dura, que me batia, que era uma outra geração, e eu vou fazer tudo o que eu não tive. Eu tô tentando começar a minha carência na criação. Tá. Por que eu tô trazendo isso? Esse adulto que chega aos 20 anos, ele foi uma criança lá atrás, que foi embutido crença na cabeça dele. Você é capaz, você não é capaz, você é um burro, você não é, tal. Quando ele chega na fase adulta, de emprego, ele olha às vezes para dentro de casa e não tem referência. Ele olha pro pai e pra mãe e fala, não quero ser vocês. Isso acabou. Sim. Antigamente a gente tinha muito, hoje não tem. Não tem. Mas a gente fala muito hoje, você que lidar com milhares de pessoas aí, teste vocacional para essa nova geração. Você acha que antes de mais nada, antes de ficar tentando colocar na cabeça do menino, não, você tem que ser advogado porque seu avô era, você tem que ser contador, você tem que ser isso. Perfeito. Você acha que, como que você enxerga isso daí? Eu enxergo... Funciona? Funciona, Funciona? Claro. Assim, tem que pôr a coisa na devida gaveta, né? Nenhum teste é 100%. Nenhum teste é 100%. E aí eu tô falando de perfil comportamental, de MBTI, de PI, de análise transacional, todos os testes de gestão de tempo, de vocacionais e tal. Entenda, aquilo mostra uma parte de você, ele não mostra você. Tá. Por quê? Você tem lá o Pedro na idade profissional agora, entrando no mercado de trabalho. Você pode ter o Pedro numa empresa bacana, show de bola, multinacional, mas ele pode estar infeliz.
Ele pode ter problema emocional, ele pode estar inseguro, ele não sabe o que ele quer da vida. Assim, não é porque ele está empregado que ele vai ter sucesso. Tá. E aí você, como pai, você entra no dilema e fala, eu prefiro que ele tenha um bom emprego, mas tá infeliz, tá burnoutando, trabalhando 12 horas por dia, tomando remédio pra dormir, remédio pra acordar. O moleque tá surtando com 20 anos, 22 anos. Eu vou perder esse moleque com 20, 28. É isso que você quer? Não. Então, por que eu tô te falando isso? Eu trouxe até uma cola. 8 em cada 10 profissionais já pensaram em mudar de carreira. Em 2023, o Brasil fechou a questão da taxa de desemprego com altíssimo. 90% dos brasileiros dizem que o benefício financeiro não é mais o principal item. Ficou para trás. É um trabalho mais pelo dinheiro. E quase da metade dos profissionais quer mudar de emprego, diz uma pesquisa. 49% quer sair da ocupação atual. Aí quando você vai vasculhar isso, você encontra o seguinte. Primeiro, e um último item, até aproveitando a geração. A geração Z, em 2027, já vai ser 23% do todo. Caramba, cara. Então vamos lá, nós não somos da Z. Não, ixi. Certo? Sim. Quando que a gente estaria na nossa infância gravando num estúdio como esse, na facilidade que temos? Se você não aprender a falar com a geração Z, você vai dançar no mercado. Porque eles estão aumentando e a nossa geração está diminuindo. Não, e eu vejo você, né? O trabalho que você faz, quando a gente falei até sobre comportamento, né? A gente tem uma empresa lá que tem muitos jovens lá. Sim. E eu vejo assim não digo que é dificuldade, mas assim, às vezes eu mesmo da minha idade, às vezes tenho uma certa dificuldade de me relacionar com os comportamentos, né, cara? Porque, então, assim, você teve um modelo de mundo que foi criado, moldado, programado a vida inteira. Isso é certo, isso é errado, tal. Pô, você ia a pé trabalhar no seu Júlio Simões, entrando das 7 às 5, não era um negocinho? Aí você olha hoje horários flexíveis. Eu tava semana retrasada lá. Eles almoçam e deitam lá no chão. No sofá, desliga o videogame. Na quinta-feira eu fui fazer um processo de coaching semana passada, dar um treinamento lá no iFood. E o prédio do iFood é sensacional, é lindo, maravilhoso. Eu vi uma... E na quinta tarde, eles têm lá liberado, né? Cerveja, refrigerante, água, pipoca, comida e tal. Eles trabalham, eles criaram um senso tão grande de pertencimento que eles têm um happy hour na quinta-feira à noite que parece uma balada. Você olha aquilo anos atrás e fala, que absurdo. Você olha hoje e fala, cara, que empresa mais descolada. Por isso que tem o valor de marca, pertencimento, a lojinha. Mas existe uma regra de comportamento. Claro. Né? Porque assim, tudo bem, é de uma outra geração, né? Eu não sei qual é essa regra, porque assim, a gente acompanha, às vezes, vê na televisão, pô, a empresa funciona assim. A gente mesmo tem os jovens lá, fala, pô, não dá para saber o limite do comportamento, né? Assim, talvez exista que a gente da outra geração não consiga entender. Então, você deve ter esse problema quando você pega uma empresa grande, que, né, o diretor é uma pessoa da nossa geração, e ele é obrigado a criar regras para que esses jovens se encaixem e produzam, não é isso? E assim, até resgatando lá, vamos lá. O teste vocacional, ele mensura um momento. Sim. Eu acredito que ele funciona? Sim. Sozinho? Não. Tem que olhar um contexto. Porque eu não conheço ninguém que falou assim... eu tô trabalhando lá, faço isso porque eu fiz um teste vocacional. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Ou é velado. Você era um talento absurdo no futebol. Sim. Você sempre foi um talento absurdo. Sim, sim. Por que você não é jogador? Teve outros fatores. Então o problema não era potencial. Não era alguém testar que você era bom. Você passou no São Paulo. Sim. Ou seja, você chegou onde milhares gostariam dariam um braço para estar ali. Sim. Então, não é talento, não é problema de potencial, não era problema de vontade, mas outros fatores... são os familiares, né? Eu acho que não é bom, né? A mãe sozinha, né? E aí vem os irmãos, né? Tudo. É a mesma coisa. Então, o seu teste vocacional, que foi na raça, você teve. Tive, sim, é verdade. Então, eu tenho, às vezes, um jovem que tem um teste vocacional, que ele é bem educado, que ele é para exatas ou ele é para humanas. Tá. Mas se ele tiver algum problema emocional ou qualquer outra relação com isso, ele não vai estar bem.
Existem muitos fatores por trás da carreira. Mas como que os analistas de RH, por exemplo, essa geração eu vejo assim, é uma timidez muito grande, bem diferente, né? Até a gente falou no início, vamos falar das temidas entrevistas de emprego. E eu vejo assim, eles totalmente... não tem aquela coisa que a gente estudava para ir fazer uma entrevista, pô, como eu vou me portar, né? A gente às vezes não tinha esse aparato, mas a gente sempre tava, ó, sempre um falava, né? Ó, você vai na entrevista, você faz assim. Cuidado, a roupa. A roupa, o cabelo, tem tatuagem, esconde. E hoje eu vejo eles assim, então, entrando no mercado de trabalho de certa forma. Mas será que também não tem muita gente ficando fora do mercado com potencial devido à questão de se relacionar, cara? Sim, existe. O que eu acredito, vamos lá, o teste vocacional abre uma porta. Tá. Um teste de perfil comportamental vai abrir uma outra, para você entender quais são suas preferências, além de facilidade e dificuldade. Se eu tenho uma facilidade para trabalhar numa empresa que é mais relacional, existe também a minha parte técnica, existe a parte de estudo e a parte de curva de aprendizagem, que eu estou disposto. Fome. Quanto eu tenho de fome para aprender. Tá. Quando eu entro no mercado, aí vamos lá, vamos para a entrevista. Eu estudei a empresa. Eu estudei o processo. Estamos na área da informação. Eu entrei no LinkedIn e vi as pessoas que trabalham ali, o que elas postam, o que elas comentam, o que é valorizado ali. Agora, se eu chego na entrevista, como qualquer um, como é mais uma entrevista, e faço os mesmos padrões de resposta que todo mundo faz, eu vou ser mais um na multidão. Você vai ser mais um na multidão. O que eu recomendo, esses dias trabalhando um cliente de coaching, ele falou assim, mas eu não sei. Aí listamos quais eram os valores dele, fizemos um assessment e tal. Eu falei, seus 5 maiores valores são esses. Você vai usar a inteligência artificial e encontrar as 50 empresas com maior aderência a esses seus 5 valores. Para ver se tem fit com aquela empresa. Depois disso, nós vamos entender como é que funciona, quanto paga, quanto não paga e tal. Mas para ver se dá match. As pessoas às vezes não querem fazer isso. Querem que a vaga caia do céu. Tá. E fica naquela mesma. E fica. Vai falar as mesmas coisas em todas as entrevistas, porque vira um cenário lá atrás de alguém que deu certo. E uma coisa importante, você trouxe a questão da introversão. Eles são mais quietos, eles são mais observadores, eles são inteligentes, mais... mas... Esse é o ponto. Então, se eles são inteligentes, observadores, prestam atenção em detalhes, e às vezes eu não faço simuladas de entrevistas com esse jovem. Ou o pai que quando faz simulado de entrevista fala, você é um burro, você falou isso, não acredito, você tá louco. Ele não tem aquela relação de confiança. Então, como não tem treino, ele entra sempre no mesmo padrão. E tem ainda um outro fenômeno que até os jovens falam, eu faço um monte de entrevista e não passo. Cara, as empresas não dão feedback. Elas não falam porque o cara não passou. Como é que o cara melhora? O cara não sabe. Entendi. Ele só tem, não passei. Tá, mas por que não passou? Você brincou errado, você deu uma olhada errada, você falou uma coisa que não deveria, você se portou, você sentou. Não vem esse feedback, mano. Não vem, né? Não. Mas isso o que é? Uma cultura? Antes, sou da época que as empresas tinham... Elas se relacionavam entre si, criavam núcleos para... trocavam currículos, né? Tinha aquela toda... Sim. Era uma coisa meio que já... Hoje não, né? Hoje elas não têm mais isso. Na teoria é muito bonito. Na prática, tá faltando talento. Então, se você tem um talento, eu vou tentar pegar seu talento. Vou tentar trazer para cá. Aí existe o programa de retenção de talentos. Então, assim, o jovem, vamos trazer. Por que ele tem a dificuldade de entrar no mercado? Ele não foi preparado. Ele é forçado. Aí, timing de vida. Tem gente que demora 50 anos para encontrar a missão de vida. Entendi. Mas dá para bancar um cara por 50 anos? Cada família encontra o seu modelo. Mas dessas perguntas que eu te fiz, assim, então, qual o maior erro que você acha que as pessoas cometem numa entrevista? É a falta de não estudar a empresa? Não estudar a empresa. Tá, olha pra lá. Não se... por exemplo, tô me gravando, eu tô aqui de frente com a câmera. Quando eu assistir essa gravação, eu vou falar, puxa, eu poderia ter sentado, eu poderia ter melhorado a jaqueta, eu poderia ter levantado mais, poderia ter colocado o queixo pra frente. Eu vou ter alguma percepção. Tá. Como eles não têm treino, eles só têm jogo. Vamos traduzir assim. Tá. Então, jogo. Aí o resultado das entrevistas. Não. Por uma geração que não tem ainda autoconfiança, porque ele ainda não entrou no mercado de trabalho, quando ele toma os 4, 5, 6 nãos, eu sou ruim. Entendi. Eu não presto. E você que conversa aí com vários recrutadores aí, o que impressiona um recrutador numa entrevista? O que mais impressiona? O quanto a pessoa conhece da empresa e tem dos valores pessoais dela fit com a empresa.
Quanto ela está alinhada, sabe? Aquela coisa de estar no lugar certo, no clube certo, na hora certa, na empresa certa. Porque o quanto ela conhece demonstra interesse, demonstra preparo, demonstra proatividade, demonstra maturidade. Tá. Porque é também verdade pessoas que só vão buscar emprego porque alguém o pressionou a buscar emprego. Porque não quer trabalhar mesmo. Sim. Então, o recrutador pega aquilo e fala, eu tô perdendo meu tempo e o tempo desse cara. Só que existe ainda um outro fenômeno que é o recrutamento eletrônico. Então ele cruza o perfil... Funciona. Ele cruza uma série de variáveis em que ele vai ver as habilidades necessárias para aquela cadeira, ele cruza com os candidatos, e os candidatos que têm maior aderência, ele vai passando para frente. Aí chega na entrevista mesmo. É um funil. É um funil, sim. É um funil da... É um funil. Mas, por exemplo, eu pego lá o LinkedIn, que é a rede profissional, que é a vitrine profissional, muitos administram o LinkedIn da seguinte forma: não estou procurando emprego. Quem já está no mercado, né? Sim. Cara, você não está se vendendo? Não estou me vendendo porque eu não quero procurar outro emprego. Como assim? Você está na vitrine o tempo todo. E aí alguns que eu converso, muito do que eles contam não está lá registrado. É como se fossem duas pessoas diferentes. Como é que o mercado vai saber se você quer vender o carro se não tem o anúncio? Não tem anúncio. Não vai saber. E o jovem, ele tem um desafio de pôr na rede social profissional algo porque ele não tem o que contar. Então, o que eu recomendo? Eu ia falar agora do currículo. O que é um bom currículo aí, cara? Eu recomendo ele, primeiro, aprofundar-se em línguas, inteligência emocional, que inteligência emocional é como um idioma. Não é só, eu tenho domínio de si. Não, eu tenho que entender o cenário do outro, não entrar na pilha, ter controle emocional, que aí tem também resiliência, tem a capacidade de persistência, capacidade de adaptabilidade, que isso é ideal lá para frente. Eu sou muito partidário de cursos de oratória, porque a entrevista é uma prova de oratória. Uma prova de oratória. Porque se ele não sabe, e aí um ponto importante, eu creio que ele tem que construir uma narrativa como se ele fosse um produto, porque ele tem que se vender. Agora, se ele não consegue se vender, é um sinal claro que talvez ele não acredite no próprio produto. Ele é um produto obsoleto. E a gente fala muito estamos falando das questões comportamentais. E para segurar a ansiedade, cara, que às vezes eu tô ali, aquela empresa eu quero trabalhar. Comigo já aconteceu, falei, como eu queria trabalhar naquela empresa. Perfeito. Eu tive aquela oportunidade de chegar perto, falei, os caras me chamaram. E eu acho que eu me perdi realmente na entrevista, ou a minha ansiedade de tanto querer trabalhar na empresa, que eu estudei até demais a empresa, eu sabia até o nome do filho do dono da empresa. Você stalkeou a empresa quase. Exatamente, cara. Só faltou falar a placa do carro do dono. Sim, sim. Mas você vê, aí a frustração, você fala, cara, depois a gente liga, fala, mas o que tá errado? Tá ali o cargo, meu currículo tá ali, tô sabendo me vender, e a minha ansiedade me matou. Tem que traduzir isso para o que na sua ansiedade? Será que falou demais? Será que falou de menos? Será que de repente fez uma piada? Será que demonstrou muita insegurança? Por exemplo, uma pergunta que fazem, né? Qual foi seu maior erro que você aprendeu com ele? E aí falar de erro, você mexe com uma parte sensível, uma parte vulnerável, nem todo mundo gosta. Você não vai lá para falar que você errou em nada, né? Você quer se vender. Você quer se vender. Então, as pessoas que não têm uma carreira, elas sentem-se ignoradas, angustiadas, desvalorizadas, prejudicadas, desmotivadas. Você sabe uma pergunta que eu caí? Não faz muito tempo, não. Eu tô no LinkedIn lá e uma empresa fez questão de bater um papo. Tal. Eu falei, poxa, até estranhei pela idade que eu já estou, né? Mas você foi. Eu fui, cara, fiz lá, tal, uma empresa que era para controlar os ativos da empresa, os imóveis, vários contratos. Falei, que bacana, tal. E aí eu acho que eu caí na seguinte pergunta: como eu queria me ver daqui 10 anos? Cara? Perfeito, é a pergunta que fazem. Estão diminuindo só o tempo agora, depois da pandemia diminuíram muito Diminuiu o tempo? Diminuíram, para 3, para 5. Eu acho que eu me saí bem, eu falei assim, olha, eu quero me ver ainda ativo, sendo produtivo para a empresa que eu estiver trabalhando, entendeu? Mas eu ainda acho que faltou alguma coisa ali, que, né? Dependendo do que a empresa espera ouvir. Será que ela fala, será que ele já quer, né? Acho que ele queria que eu quero me aposentar. Não, é assim, ó. Muitas pessoas, elas estudam a empresa, e existe uma empresa da parede do site, e existe uma empresa real. Quando eu estudo a empresa, não é só estudar a missão, entrar no site dela e tal. Eu preciso entender o que os funcionários falam. O que tem de reclamação? O que tem de trabalhista? Olhar tudo isso.
Porque às vezes tem empresa lá que tem ética no valor, É. tem uma construtora aí que tinha ética no valor, pô, e o dono foi preso. Sim. Então, todo mundo não é ético? Não. Teve um desvio de comportamento, mas a ética estava na parede. Quando eu olho tudo isso, por exemplo, a pergunta é, como você se enxerga? Isso testa visão de futuro, isso testa ambição, isso testa vontade. Por exemplo, eu vou controlar os ativos, então vou dobrar o número de ativos, de aquisições, quero crescer, chegar a 1 bi daqui a X tempo. Sim. Quero entender, para ver o quanto você está disposto a jogar. Ao mesmo tempo, poderia assim, eu sou uma empresa mais familiar, eu gosto de ser uma empresa mais flat, não quero ser agressivo, tá bom pra mim onde eu tô no negócio. Só que como eles não deixam claro o que eles esperam, o candidato fica, o que eu respondo? Eu sou agressivo ou eu sou mais... E aí vira uma loteria. Eu coloquei alguma coisa de ser produtivo, Sim, né? De sim. ser, né? De estar ali com eles Sim. ali. Não fui chamado, com certeza que eu tô aqui agora. Cara, e a gente falando, né? Depois que você está na empresa, né? A manutenção da carreira, né? Assim, como não ser mais um na empresa, não ser só um número na empresa? Como se manter, cara? Você precisa ser o guardião da sua carreira. A primeira carreira é tua. Algumas pessoas trazem que a empresa tinha que pagar o inglês, a empresa tinha que pagar o espanhol, a empresa tinha que pagar o MBA. Não, cara, a carreira é tua. A carreira não é da empresa. Se você sai, você leva com você o que você aprendeu. E um ponto que eu recomendo sempre no desenvolvimento de carreira é você saber, lembra do produto. O que é feito esse produto? Por que eu sou partidário dos testes e assessments? Porque são ferramentas consagradas que vão te dar alguns atalhos para você potencializar. Por quê? Se eu peço para alguém escrever os 10 talentos dela, ela já trava. Se eu peço pro jovem, ele também trava. Agora, se eu trago um teste, eu mostro, você tem essa tendência. Vamos entender que talentos são mais aderentes? A partir daí, ele precisa ter um plano que, independente da função dele, ele sempre esteja em movimento com alguma coisa da carreira. Entendi. Por quê? Se ele entra na empresa, ele vai trabalhar igual um maluco. Depois eu vejo a carreira. E a carreira vai ficando. E aí ele vai vendo outras pessoas entrando e subindo. E às vezes ele não sobe. Então, muita gente se perde nesse caminho. Tá, mas e o cara, por exemplo, a pessoa subir muito rápido, Perfeito. é perigoso ou é bom? Porque, Perigosíssimo. assim, perigosíssimo. Opa, porque é o cozinhar para não fritar. Eu posso ser como se fala, um líder meteoro, em que eu subo rápido e, de repente, a que custa eu subir? Tá. Quando as minhas cacas começam a estourar, eu já não tô mais ali, eu já subi. Tá. E eu posso fazer isso também pinga-pinga nas empresas, que eu me vendo muito bem. Então ele Eu contratado tava por um, naquela contratado por empresa, outro. já subi rápido. Porque lá eu desenvolvi, porque lá eu fiz, porque lá eu vendi, porque lá eu sou o supra-sumo. E às vezes isso pode interferir Total. lá na frente, né? Quando o cara é um impostor, lá na frente o tombo é um só. É fatal. Não tem jeito. Tá, e essas pessoas que sobem muito assim, eles têm que tomar cuidado assim, com um posicionamento arrogante, né? Tem uma... Existem dois movimentos aí, que é um equilíbrio. É como se fosse um elástico tensionado, né? Se eu esticar demais, ele arrebenta. Se deixar frouxo, ele, né, não faz o que Ele ele acha que ele subiu, eu já sou... Se você não... né? É muito difícil, porque ele subiu e as pessoas às vezes cercam pelo que ele pode gerar para elas. Então tem um reforço muito forte de você é bom, você é foda, você é isso, você é aquilo. Tá. Então é difícil mesmo não deixar subir. Sim. Eu lido com pessoas, às vezes, eu lido com uma de 29 anos em que ela cuida de 1 bi. Um bi. Não é 1 milhão, é 1 bi. Uma mega de uma empresa, e ela com 29 anos, nossa. E ela... Capacidade, né? Ela assim, cara, eu me sinto uma menina, eu lido com pessoas mais velhas do que eu olho, esses caras estudaram fora, moraram fora, eu tenho dificuldade em trocar com eles, e eu me sinto uma impostora aqui. Falei, peraí, como assim uma impostora? Eu me sinto uma impostora. Falei, peraí, vamos lá, deixa eu entender, você cuida de 1 bi? Sim. O presidente liga? Sim. Ele te banca? Sim. A sua chefe te liga? Sim. Ela te banca? Sim. Vamos pegar seu presidente. Para quantas pessoas tem na empresa? 10 mil. Para quantos ele mesmo liga? Para uns 30, 40. E você tá dentro disso e não é diretora? Sim. Será que não tem um ponto também de você assumir o que você conquistou? Que aí eu vou pro mito do pertencimento. Eu conquistei, eu ralei para chegar ali. Sim. E ela saiu da operação, mas a operação não saiu dela. Então, ela, na cabeça dela, ela é aquela menina. Ela não entendeu que ela é uma executiva que cuida de 1 bi. Entendi. Ao mesmo tempo que tem a arrogância. Mas ela não se sente desvalorizada. Não, ela acha que as pessoas acreditam mais nela do que ela mesma. Ah, tá.
porque assim, poderia estar ela falando, pô, todo mundo liga para mim, o dono liga, eu tô no mesmo cargo, ou não. Sim, se a pessoa não tem isso, eu acho que, né, tá com uma humildade, muita humildade. Mas tem né? o oposto, aquele que se acha mais do que que a influência dele vai até onde a patente dele vai. Então, eu sou gerente, eu sou diretor, eu sou coordenador, supervisor e mando aqui. Tem gente que faz questão disso. E falando nisso, assim, pessoas assim, geralmente elas, você acha legal, são pessoas que estão sempre disponíveis para o trabalho, né? Quer dizer, até que ponto isso é legal? Essa moça deve ser, porque ela tem um cargo muito importante. Sim. Mas ela não tem ainda, ela tem assim, uma função muito importante, mas não um cargo tão importante quanto ela merecia. Mas deve ser uma pessoa que se doa muito pro trabalho. E aí é um ponto importante, não se doa muito, ela doa tudo. Ela doa tudo. Por quê? Quando você começa a se destacar no mercado hoje, você vai ganhando mais projetos, você vai ganhando mais coisas para cuidar. Ela cuidava, sei lá, de 50, hoje cuida de 500. 500 pessoas. E aí, como o mercado é muito dinâmico e as fintechs são muito mais loucas ainda, mudam muito mais rápido do que uma empresa tradicional, essa pessoa não foi preparada para aquilo e tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Então existe um lado dela que ela está insegura, com razão, porque avançou rápido demais. Para quem é perfeccionista e se cobra muito, é pior ainda, porque se cobra, então sabe que ainda tem muita grama para comer, e quando olha para aquela realidade, é como se eu sou um peixe fora d'água aqui, cara. Mas outra coisa, assim, às vezes a pessoa está trabalhando tanto, ela não está enxergando, às vezes eu falo assim, depois vem e fala assim, puxa, fui mandado embora, trabalhei pra caramba, eu acho que assim, aquela questão de poder estar se nivelando com as coisas modernas, com os temas modernos, então ela está trabalhando ali, eu acho que assim, que a tecnologia ela vem avançando com novos cursos, novos métodos, e essa pessoa só está ali. Eu acho que é importante isso, vou dar o recado, tá? Tá. Você vai construir seu plano de carreira. A primeira coisa que você precisa fazer é entender do que você é feito, quais são os seus talentos. Como é que eu descubro isso? Eu posso ter um teste de perfil comportamental, eu posso conversar com pessoas que já trabalharam ou estiveram parte da minha vida e juntar o que você aprendeu comigo, o que você vê em mim de bom, de ruim e tal. Quando você pega a soma disso, tem muita coisa repetida. E o que repetir, provavelmente, é o que eu demonstro para o ambiente, para entender a percepção que eu passo. A partir daí, eu começo a envelopar o produto e traçar uma linha de venda para ele, que aí é o me vender. Quando isso acontece, eu creio que tem que ter algumas linhas de desenvolvimento. Uma delas é comportamento. Você é contratado por currículo e demitido por comportamento. Você não trabalha em equipe, você é fofoqueiro, você é bagunceiro, você, né? Não chega no horário, isso é comportamento. Existe a linha comportamental, existe a linha técnica do negócio. Se eu trabalho com carros, tem que entender de carros. Se eu trabalho com imóveis, tem que entender de imóveis. Eu tenho que estudar do negócio. Aí existe hoje também uma linha chamada tech. Por exemplo, você pega inteligência artificial. A mesma inteligência artificial que às vezes é usada para a captação de imóveis não é a mesma que usa para a educação. Existem particularidades. Sim. Então eu tenho comportamento, linha técnica do negócio, linha tech de inovação e tecnologia, e aí uma outra linha que eu acredito é business, falar de negócios. Aí não só do meu negócio, mas de negócios. Capitalizar e saber fazer costuras. Quando você fala isso, quem tem isso numa sala com 30 pessoas, escrito, e além disso, eu preciso ter um mapeamento, se eu já estou numa empresa, de como funciona aquela empresa e como eu lido com líderes, pares e liderados. Escrito. Por que escrito? Escrito vira um projeto. Se está na cabeça, é meta, é sonho. Sim. E quando eu compartilho isso com alguém, vira um compromisso. Só que quanto tempo o cara demora para fazer isso? Muito. Puta vida. E aí ele não faz. Aí vira sorte. Vira tentativa e erro. Então quando ele começa a fazer isso e tem essas linhas de trabalho, ele sabe que livro que ele vai ler, que podcast que ele vai escutar, que vídeo que ele vai assistir, que curso. Por exemplo, Harvard tem 220 cursos em português certificando Harvard. Não tinham que estar lotadas as turmas? Não, e tem a Júlia falou, a gente estava falando sobre isso. A Gi entrou e viu um monte de curso lá em português. Aí você olha e fala, a Gi que já está formada, que já está no mercado, tem ainda vontade de aprender e vai buscar para se manter e oxigenar.
E às vezes eu tenho alguém que está iniciando que já não tem essa fome, não é estimulado e por isso que sobram vagas. Entendi. E uma coisa também que eu acho que as pessoas que estão empregadas é aquela construção da marca pessoal. Boa. Né? Eu acho que assim, você tem que ter uma marca pessoal, né? Construir uma marca. E às vezes eles não... Mas para construir a marca tem aquele ponto do... Lembra da nossa época que não é uma Brastemp? Sim. Cara, se não era uma Brastemp, não tinha qualidade. Sim. Que virou sinônimo de marca. Aí quando eu vou me posicionar no mercado, cara, será que eu quero ser uma Brastemp? E pagar o preço para ser uma? Vamos falar dessa forma. Sim. Será que eu quero ser o rabo de tubarão? Ou seja, eu estou numa empresa grande, mas ninguém sabe que sou eu tenho um sobrenome. É o CAE da empresa X. Durante um tempo faz todo sentido. Sim. Mas depois tem gente que só vive nisso. Será que eu quero ser o cabeça de sardinha? Estou lançando uma startup? Então, qual é o posicionamento que eu quero ser? Se eu traduzir isso para um outro mercado, seria eu quero ser protagonista, coadjuvante ou figurante? Entendi. A carreira é minha. Mas tal pessoa tinha que fazer. Não, a carreira é tua. Então, tem um posicionamento. Só que esse posicionamento, eu às vezes entrevisto pessoas que estão... eu tô há 8 anos na supervisão. E quando eu pergunto, mas fala do seu dia a dia. Eu deveria ser promovido já à coordenação, mas eu não sou porque a empresa é ruim. Não, fala um pouco mais. Tudo que ela me traz, ela pensa como supervisor, ela age como supervisor, ela não faz nada da outra cadeira. Então não é vista. A empresa não vai pegar ela e colocar numa outra cadeira se ela resolve o problema ali naquela. Ela queima a carreira dela. Entendi. Porque ela não tem fome. Entendi. Bom, resumindo, para a gente... O tempo que é diferente. Nós falamos já sobre as entrevistas, né? Como se manter no mercado. Perfeito. Resume um pouquinho mais. Quer se manter no mercado? Depois você vai falar assim, cuidando da tua carreira. O manter-se no mercado, entender o quanto o mercado faz sentido para você. Por que muitas pessoas às vezes fazem a transição de carreira? Porque em algum momento elas entendem que aquilo não faz sentido para elas. Tá. E quanto mais rápido ela faz essa mudança, mais rápido ela vai ter sucesso. E é uma construção. E o recomeçar para algumas pessoas é difícil. As pessoas que tem alguns paradigmas, né? Você tem que falar muito, você tem que ser extrovertido ou introvertido. Não tem, você tem que. Ambos podem ter sucesso. Né? Agora, quantas pessoas você já viu que falam muito, mas não falam nada com nada e são gargantão nas empresas, não entrega porcaria nenhuma, mas são promovidos. São promovidos. E às vezes aquele que faz o trabalho todo não faz questão alguma de ser o centro das atenções, mas é ele que salva a empresa. Então primeiro, precisa aprender a aprender. O plano tem que estar em ação. Mas você sabe que aí, eu vou falar um negócio para você. Eu trabalhei numa empresa muito grande, né, uma SA, e tinha todo um plano de carreira. Então, o próximo, né, saía um, o outro era promovido e ia subindo, né? Sim, sim. E vamos dizer assim, era para eu ser o próximo, né, dando um cargo mais elevado. Não, o próximo é você e tal. Pô, show. E no meio do caminho, eles trouxeram uma outra pessoa de fora. Sim. Porque era amigo do diretor, tal, jogava tênis com o diretor. Pô, eu falei, puxa, cara, fiquei muito chateado. Tal. Eu falei, pô, ensinei. Falei, você vai ter que... Ainda tive que ensinar. Né? O cara tinha lá o curso, mas nunca fez contabilidade, não trabalhava como a gente fazia. Fiquei meses o cara, do lado do cara e tal. Ele assumiu aquele cargo. Mas aí eu pensei na minha carreira. Não, cara, me desmotivaram e tal. Eu sempre tive muita, graças a Deus, não digo sorte, eu acho que eu sempre fui muito reconhecido pelo que eu sempre... Você tinha uma empregabilidade boa, mano. Boa. Uma pessoa já me ligou e falou, pô, quando você tá aí e tal, como é que tá aí e tal? Eu falei, tô pensando em sair. Então, saí, mas eu ensinei o rapaz. E hoje, é engraçado, que eu falei, pô, ensinei aquele cara e tal, hoje ele é um dos principais diretores da empresa. Sabe assim? Então, aí eu me questionei. Falei, puxa, olha onde ele está. Nós somos amigos até hoje, sabe? Assim, a gente se encontra, sabe? E até fiz um serviço esses dias de avaliação de um imóvel dele lá. Tal. Me ligou, mas sim, tal. Aí eu fiquei pensando, eu acho que talvez... Eu não sei se eu iria tão longe como ele teve aquela disponibilidade. Volta aquela sua pergunta lá atrás. Quanto você está te vendo no futuro? Talvez ali naquele momento, igual o podcast, né? Naquele recorte do podcast, você não estava preparado. Se subisse, ia te fritar. Você tinha que cozinhar mais um pouco. Tanto que você saiu, você foi ampliar seu modelo de mundo.
Não, eu não me arrependo do que aconteceu. Graças a Deus tive essas outras oportunidades, de trabalhar fora do estado, conhecer gente. Eu acho que o network, vamos falar um pouco do network, quanto que o network é importante para uma carreira, né? Muito, muito. Né? Você pega o seu exemplo, você topou o desafio de ficar longe da sua família, Sim, de viajar, vários anos. E num modelo que não era tão acessível um voo como é hoje. Sim. Então era uma outra cultura. E você topou. Por quê? Você queria chegar mais longe. Você Sim. pagou um preço. Isso ninguém vê, né? Não tem. E é um preço de ficar longe, de ficar inseguro, de o que eu tô fazendo. E é engraçado, cara, que eu falo, né? A gente bate um papo aí, cara. Que eu fiz um curso tão assim, não digo, hoje o que é um curso técnico de contabilidade, né? Eu falo para a pessoa, cara, isso aí me levou tão longe. Então, quer dizer, eu acho que eu apostei naquilo, quer dizer, me empenhei, estudei e tal. Mas eu falo, gente, um curso que você faz, não é mais aquela coisa, fala, pô. Então, mas não foi o curso que te levou. A capacidade. Porque quando você fez, quantas pessoas tinham na sala? Vamos dizer que tinha. Quem terminou Perfeito, 15, perfeito. 10. Será que os 15 estão no mesmo nível que você? Não, Alguns melhores, outros piores? Tá? Alguns eu. Agora, o que uns você. 5 eu sei que estão tão bem. Mas né? eu que conheço a sua história, você pega alguns elementos ali. Vamos lá, você pegou o curso, você usou o curso que já é difícil. Sim. Além disso, você teve disciplina, você teve Sim. fome. A fome, vamos parar na fome. A vontade, se a pessoa não tem, esquece. Isso está num livro chamado Garra, em que ela estuda o Rafael Nadal. Ele não era tecnicamente o melhor, ele não tinha os melhores recursos, mas ele tinha fome. Então, se o profissional não tem fome, se o jovem não tem fome, ele não vai avançar. Não vai avançar. Porque vai chegar um momento que, você topa ir para outro estado? Não. Não, e exatamente isso. Eu peguei, eu não ia começar a viajar. Era outra pessoa. Até hoje eu falo, a gente ia ter uma festa despedida para essa pessoa. Do nada ele chegou e falou, eu não vou. E o cara falou, não, você não vai, então vai o Márcio. Que eu acho que ele entrega. E eu assim, né? Você fala, mas eu, né? Quer dizer, foi tudo assim tão... Sim. Então, mas assim, é uma história legal. Talvez eu não alcancei igual esse meu amigo, ele tem uma perseverança, ele é diretor de um grupo que você não tem ideia. Perfeito. Né? Eu falo, poxa, mas às vezes, quando eu encontro com ele, a gente até comentou, ele falou assim, pô, cara, você foi muito legal comigo, ele sempre me agradece, pô, você foi muito gentil comigo, tal, sempre foi muito gentil. Eu falei, eu acho que você merece estar onde você está, sim. e eu mereço estar onde eu estou. Não, mas tem uma provocação importante aí, que às vezes não é feita, que é assim, ele deve cuidar de milhões, deve ter uma experiência internacional, que o cargo traz. Agora, quando a gente compara, às vezes a gente compara muito o status, compara a grana e não compara a felicidade. O quanto ele é cobrado. Né? Entendeu? Você tá parado hoje em que se liga e não, fala, ele nunca ia estar fazendo um podcast. É isso. Cara, e você não só faz, você faz pelo tesão, cara, o olho brilha de vir aqui. Sim. No estúdio, se pudesse, você teria um estúdio desse. Não, eu aumentei para 6 agora, né? Por Entendeu? mês, né? Quando você olha para isso e olha para algumas conquistas que são intangíveis. É verdade. Que aí você olha para seus filhos e fala, cara, sim, uma tá nos Estados Unidos, sim, a outra doutora, né? Outra é um moleque sensacional. Tem ainda muito que tá para startando a carreira, que não dá para falar agora, já que você já tem que se virar gerente, diretor de uma empresa. E o principal não é só isso, que eu falo muito para as pessoas, passar a educação, passar o estudo, educação. Total. Os valores, o resto vem. Mas é um mito da missão, né? Eu preciso ter uma missão. Não, você tem que andar e você vai encontrar a missão. Porque se eu esperar a missão cair do céu, não cai, cara. Entendi. E você hoje, o que eu quero sintetizar aqui talvez você encontrou num outro caminho uma felicidade que o cara que foi internacional, fala de carteirinha, tá? Sim. Internacional não tem. Verdade. Não, sou muito feliz. Assim como você. Eu vejo seus vídeos assim, falo, pô, vitalidade, quando bota a camisa preta. Que história é essa da camiseta preta? Camiseta preta. É uma transformação? Assim, é uma ancoragem, né? Que quando você... por dentro você tem uma essência. E a capa fora, ela tem que conversar com a essência. Ou ela destoa da essência. E ali naquela hora da camiseta preta, não tem slide, não tem... É você com você. Se o data show quebrar, dane-se, eu vou dar o treinamento do mesmo jeito. E o mais difícil, é viver o que prega. Sim. Tem dias que eu não consigo. Choro e tal.
Agora, na maioria dos dias, graças a Deus, eu consigo. E quando eu consigo, Gostoso, né? aquela camiseta preta, cara, fica como símbolo de, porra, olha onde eu cheguei, sabe? Aí você dá um treinamento, claro, tem muita loucura também nesse meio, mas aonde eu cheguei, dar treinamento em espanhol para outras culturas, outros países, outras empresas, você olha e fala, cara, onde eu cheguei? Mas assim, mas você teve qual o momento mais desafiador aí, cara? Aí, galera. A transição, porque eu venho da educação física, porque eu fiz esporte a vida inteira, eu fui atleta a vida inteira, entrei na educação física, logo vou ser professor, tio de acampamento, todas as vertentes, e quando eu me apaixono pela questão de desenvolver pessoas, eu vi que eu era um peixe fora d'água. E eu precisava recomeçar. E o recomeçar inclui você, violinha no saco, aprender, tomar cacetada, levantar de novo. Aí vem quantas vezes você consegue cair, levantar. Uma coisa que eu sempre tive, eu sempre tive muito medo de ser mandado embora. Sempre. Então, olha que louco isso. Ao invés de eu buscar o que eu queria, eu evitava o risco de ser mandado embora. Então, tudo que pudesse ser mandado embora, eu evitava. Ah, precisa de alguém para fazer slide. Opa. Precisa de alguém para filmar. Opa. Alguém para carregar a caixa. Opa. Legal. Com isso, eu acabei aprendendo tudo que uma consultoria faz. E eu já era uma consultoria, já sabia todos os subsistemas, que é o estudar do negócio, antes de ter minha consultoria. Eu já sabia tudo. Caizão, e como que você define o sucesso, cara? O sucesso é você estar íntegro com o que você acredita todos os dias, tendo tesão, sorriso em estado de flow. O que significa isso? Eu não vejo a hora de comer, não vejo a hora de tomar um banho, não vejo a hora de ir no banheiro, porque eu tô amarradão naquilo que eu tô fazendo. É como entrar aqui pra gravar o podcast e ficar gravando horas, sim. Né? E ainda ser reconhecido por isso e recompensado por isso, ter dinheiro. Então, eu vejo pessoas falando, cara, aquilo que você falou doeu na hora, mas virou uma chave em mim. Eu não virei a chave, eu só provoquei. E ele virou a chave. Sim. Só que quando eu vejo isso, ou eu vejo, tô com um cliente agora que ele faturava assim entre 80 mil reais e agora ele passou a faturar 300. Ele olha e fala, pô, muito obrigado, tá. Aquilo já tava ali dentro. Eu só entrei como um agente. Sabe o furacão? Você entra, mexe tudo e faz. Então, o sucesso... Você deu a dica, né? Falou, ó, tá ali, ó. Né? Pra mim, no meu perfil, o sucesso é perceber que eu contribuí de alguma forma e as pessoas naquele lugar cresceram e estão mais felizes. Crescimento, né? Total. Cara, e se você tivesse que recomeçar? Boa. Primeiro eu teria... Nossa, eu iria fazer inglês que nem um maluco. Tá. Eu teria me candidatado a programas de trainees, programas de estagiários, jovem aprendiz. Mas jovem aprendiz... Na nossa época eu fui trabalhar... Nossa, agora é a rivalidade. Rebobinando fita na locadora. Hoje um jovem aprendiz pode estar numa Cielo, cara, num iFood, que era o estagiário do banco, né? No banco tinha isso, não tinha? Menor aprendiz. E eu iria por esse caminho. Agora, o idioma, pra ontem. Ele limitou. Eu cheguei a perder um contrato no México por causa do idioma, que era um contrato de $30 mil. Com a sua prima dando aula online, pô. Mas eu falei, é viver o que prega, é difícil. Porque você olha e fala, cara, eu tenho um recurso. Só que é um recurso que eu deveria ter tido mais disciplina, mais foco, e não trabalhado igual um maluco. Porque eu olho no modelo da minha casa, a minha mãe sempre trouxe que doença nenhuma para, você tem que se matar, trabalhar doente e tudo. Não é isso? Nós aprendemos assim. Aprendemos assim. Eu não fui jogar bola, porque eu brinco com meus amigos, pô, você... alguns amigos, cara, você não... Falei, cara, na verdade eu não sei se poderia dar certo, como poderia também não dar certo, mas eu falo, cara, eu troquei aquilo por um gabinete de cozinha, cara. Que a minha mãe falava assim, não vai, porque... Naquela época não tinha cozinha planejada. Não, né? claro que não. A minha mãe queria um gabinete. Aí, Nossa. Quer dizer, eu comprei o gabinete, tinha que pagar a prestação, né? Como era caro essas coisas, né, cara? E não é porque também era madeira e tal, né? Mas eu falava, meus amigos, eu troquei o futebol por um gabinete. Eu tinha que pagar a dívida do gabinete. E você não trocou à vontade. Você trocou estando lá. Estando lá. Você passou. Eu não queria deixar ninguém levar, não queria... Dinheiro a gente, né, você sabe que nunca foi fácil pra nossa família, né, cara? E, Caizão, conselho, que conselho... Você lembra de algum conselho bacana que algum amigo aí deu, algum mestre... que você guardou? Eu sempre trabalhei bem na raiva. Bem, o Arthur Diniz me ensinou isso. Arthur, porra. Ele falou assim, ó, você sabe que na raiva você rende mais, né? Eu queria matar ele. Ódio mortal naquela hora dele.
Aí, anos depois eu fui entender isso. Então, algumas coisas... Eu acho que esse é um bom conselho. Algumas coisas que você escuta não são pessoais, mas uma hora você vai entender. Então, guarda. Tem algum motivo. O segundo aprenda com os melhores. Isso é top. E ao olhar para os melhores, não é olhar o que ele faz, é olhar como ele faz o que faz. Entendeu? E olhar... Porque se eu só perguntar pro melhor como ele faz, ele vai falar, eu faço. Porque pra ele é fácil. Agora, quando eu começo a olhar o quanto que ele se prepara, o quanto que ele estuda, o quanto que ele come de grama pra estar ali, você fala, é diferente. O segredo tá nos detalhes. Eu falo isso muito pro Pedro. O Pedro, às vezes, eu falo, Pedro, eu não quero que você fique se nivelando com esse, eu quero que você se nivele com os melhores. Sim, sim. Tá? Não, porque aquele ali, não, esse cara não faz sucesso. Perfeito. Esse cara não faz sucesso. O cara tá ali. Ele tá um pouco mais distante que você. Então esse cara, às vezes a gente tem uma... Não, e você olha o exemplo do Pedro mesmo, tem um exemplo muito legal. Ele é um cara excelente de relacionamento humano. Excelente. Sim, todo mundo adora. Adora ele. Então, assim, você concorda que em qualquer carreira que ele goste, ele tem uma probabilidade maior de sucesso já pelo relacionamento. Sim. Agora, se ele encontrar algo dos sonhos dele que toca o coração, que aí a parte técnica desenvolve, ele vai ter mais sucesso e felicidade. Então, talvez ele tá no momento, e é muito legal trazer o exemplo dele, de olhar para fora, ter uma oportunidade que nós não tivemos. De olhar para fora, entender e fazer experimentos. Só que eu acho assim, eu falo Pedro e essa geração, ela é muito calçada na família. Eu acho que a gente foi um pouco mais desafiador. Nós somos desafiados, né? E a gente foi mais pro incerto. Eu tenho que ir lá e fazer. Você tem que ir. Eu tenho que ir. Entendeu? Então eu vejo um pouco dessa geração, essa coisa que a família está mais por trás, com condições, não, se não der lá para ele, fica por aqui. Eu tô achando, às vezes eu acho que eu gostaria muito, eu falo em casa, até de filhos de amigo meu, que a gente conversa com muitas pessoas, que eles fossem mais desafiadores, falar, não quero, sabe assim, tipo, não quero dinheiro do meu pai, não quero... Mais inconformados. Isso, inconformados, né? Mas aí vem do perfil dele. Né? A gente traz pelo exemplo dele, que é um querido. Sim, sim. Você vê ele... Não dá pra falar não pra ele. Você não vê ele peitando, batendo na mão, pondo na cara. É super engraçado. Ele é relacional. Então talvez a forma de estimular alguém que tem um perfil desse é diferente de outro que é inconformado. Tem quem é inconformado e já vai correr atrás e não quer nem... E pelo contrário, ele não aproveita os atalhos que o pai abre. Exatamente. Tem isso. Exatamente. Agora, tem outros perfis que são mais relacionais que eu preciso estimular de acordo com como que ele funciona. Se eu falar a língua errada... E a sua virada de chave? Quando foi aí que você falou? A virada de chave foi quando eu vou para uma pós-graduação e aí veio, vou escolher o quê? E aí eu lembro que eu tinha comprado um Fox. O Fox. Fox 4 portas, tá? Adorava um financiamento 60 meses de entrada. Nossa, tesão. Coisa linda. Vou morrer pagando. Nossa, vou morrer pagando. Aí eu lembro que eu fui mostrar pra um cara que estudava comigo, ele parecia o Vin Diesel, assim, todo fortão, o Johnny, ele tinha uma academia aqui em Mogi, Jones Forte, ele é um ser humano incrível. E aí eu lembro que eu... O Jonas não é do projeto, Jones Projeto? Johnny é Jones Forte, ele mexe com luta, jiu-jitsu, tinha uma academia e tal. E aí eu falei, Johninho, que eu queria sacanear ele, falei, você viu meu carro, tá, não sei o quê. Eu lembro que ele chegou, olhou assim, Caizão. Ou às vezes ele falava que eu era gordo, né? Eu gordo. Tá, você vai morar dentro dele? Eu falei, não. Você vai viver dentro dele? Não. Então, daqui a 2 anos, você vai falar que tá pagando o financiamento dele. Eu tô fazendo pós-graduação, daqui a 2 anos eu vou estar melhor que você. Cara, aquilo doeu. Sabe aquela coisa de quase pegar a chave e dei pra ele e falei, joga ele no precipício. Que ele tava certo. Porque eu tava olhando pra comprar do carro como um status, como um sinal de conquista. E não é isso. E não era aquilo naquele momento. Não era a hora, né? Então, uma coisa importante é você olhar algumas pessoas que vão falar o que você precisa ouvir, mas não querem arrancar sua cabeça. E doeu. Mas... Só com, como é que se diz, né? Foi de leve. Foi de leve. Por exemplo, o seu exemplo de viajar pra fora, outros estados, morar em locais bem remotos, tal... Cara, foi uma das coisas que eu usei pra mim quando eu falei, vou pro México. Sim.
E a gente vai espelhando Porque no vai outro, espelhando. né? Fala, cara, o Márcio sobreviveu, foi super legal, ele tem coisa muito bacana pra Tem, contar. Sim. sabe? Então, eu acho assim que... Mas falta um referencial, tá? Eu acho que hoje, na nossa geração ainda tinha mais. Hoje falta muito referencial em casa. Tem muito mais pessoas que falam, não quero ser o que meu pai é. Hoje tá mais assim. Tá mais exacerbado. Hoje tá mais assim. A gente mesmo. Eu fui fazer contabilidade porque o vô tinha um escritório de contabilidade. Depois como eu vou fazer direito, porque o vô era advogado. Sim, né? sim. A gente tinha esse referencial, né? Sim. De falar, não, tem que seguir aquilo, né? Mas daí a vida leva também, né, cara? Leva. gente A vida, acaba- a vida não é o que deveria ser, ela é o que é. E naquele momento é aquilo. Né? Então, putz, eu vou vender, eu vou trabalhar, vou vender queijo. Pô, nós vendemos Você lembra? queijo. E você vendia pra caramba. Vendia queijo, gostava. Você tinha o dom do negócio Adorava. lá. E eu tinha o dom, usou muito bem ali, foi muito legal. E eu uso parte desse dom hoje em outras coisas. Porque é muito legal isso, porque o potencial tava ali, convencimento, influência, persuasão e tal. Agora, não tava na sua plenitude porque eu não tava aberto. Eu só enxerguei usabilidade naquele momento ali. E era jovem. Não, e a partir daquilo ali, você vende tudo, cara. Se você hoje falar, não, vou parar, vou trabalhar com imóvel, você vai vender imóvel pra caramba. Você vai vender carro, você vai vender carro. Eu acho que a escola da vida, tanto pra você quanto pra mim, eu só tenho que agradecer, cara. Às vezes não é tão... A pessoa, mas é rentável. A questão não é ser mais rentável. Eu acho que, assim, o conhecimento, o que a gente guardou, que a gente pode passar pra frente, né? Eu vejo muito assim, sabe, cara? Eu falo, não tenho mais essa... às vezes a pessoa... você não tem mais ambição. Cara, eu acho que a vida da gente, assim, menos é mais. Tá todo mundo ali, tá todo mundo... Mas é ambição ou andando. ganância? Porque então, a ambição, exatamente. eu Falei, quero a casa mais. tá ali, o carro tá ali, eu faço uma viagem. Mas é isso. E faço isso aqui, isso. que eu amo de fazer, cara. Então eu falo, o que mais eu quero, cara? Você pode vir aqui um dia à noite ou agendar várias noites e fazer isso amarradão. Vou fazer, cortar os vídeos. Mas é isso aí, Caizão, nós estamos chegando no final, Opa, Purinho. voou o Aí, tempo, ó. Voou o E, cara, sua câmera aí, manda, fala o que você quiser, cara. Dá uma dica pra molecada aí, pra quem tá querendo começar, quem tá querendo... vamos falar de empreendedorismo. Como que você enxerga também o pessoal que sai da empresa para empreender? Como você enxerga o Brasil é um país que ele tem muita força empreendedora, mas ao mesmo tempo algumas pessoas querem empreender sem educar. Então eu quero startar um negócio de vender xícaras, mas não sei quantas eu vou vender, para quem eu vou vender e quanto custa uma máquina para fazer esse processo. Então existe a vontade, mas às vezes não existe o preparo. Se eles casassem isso, seria perfeito. Por isso que muita gente abre e quebra. Vamos falar disso de pizzaria, de comida, de tal, né? Nesse meio hoje. Agora, a dica que eu gosto de dar é a seguinte. Primeiro, a sua carreira é uma construção. Como uma carteira de clientes, o cara do comercial. Você precisa, num processo de construção, precisa saber para onde está indo. Talvez isso mude lá na frente. Né? Não tá escrito em pedra. Mas hoje, no meu modelo de mundo, eu quero chegar a trabalhar numa empresa multinacional assim, assim, assado. Beleza. Eu faço ações intencionais para isso. Muitas pessoas não fazem ação intencional e ficam na expectativa. Um dia eu vou ganhar. Não vai. Não vai. Não adianta. Eu converso aqui hoje. O que eu acho assim, legal do empreendedorismo é ver os olhos brilharem. Sim. Assim, eu pego conversas aqui de pessoas que largaram cargos de diretores e falam, cara, o Cado mesmo, hoje tá lá no Alabama, lá de moto, com a turma dele, todo preparado, com carro de apoio. A gente até conversou aqui e tal. Eu falei, ele falou, cara, primeira viagem deu tudo errado, faltou dinheiro, moto quebrou, eu não sabia o que fazer. Sim. E eu fui aprendendo, mas assim, o principal é a vontade de empreender. Ele falou, cara, era isso que eu queria. A fome. A fome. Entendeu? Tudo se resume naquele livro Garra. Então, assim, qual o tamanho da minha fome? Se o tamanho da minha fome é grande, tem também isso você é o tamanho dos seus sonhos. Então, sonha algo muito alto que qualquer esforço para te levar próximo desse sonho já vai te deixar num outro estágio do que você tá hoje. Seja para vender hambúrguer gourmet, sei lá, sabe? Ou para construir uma startup. Legal. Então, assim, porque tem gente que tem a ideia, mas não tem o dinheiro. Tem gente que tem o dinheiro, mas não tem a ideia.
Legal. Gente, estamos chegando no final de mais um podcast. Queria agradecer novamente, né, o Caio Nóbrega aí, esse monstro do desenvolvimento humano, né, referência, liderança, cara, né, performance, comportamento organizacional, é tudo, cara. É sempre bom trazer o Caio. Quero fazer mais outros podcasts com ele. Conforme você vai fazendo Vai surgir outras coisas. né, mudando lá você vai modernizando, você vai trazer para cá. Gente, obrigado mais uma vez. Espero que vocês gostem. Continue se inscrevendo no canal. Hoje nós tivemos aqui, nós vamos começar uma fase de patrocínio, né? Vocês estão vendo que o podcast hoje está sendo patrocinado pela Pilares Imóveis, né? Dos meus amigos, dos meus sócios, né? Também faço parte lá, né? Dos meus amigos Daniel, Vitor e doutora Giovana. E é isso aí. Depois nós vamos continuar esse bate-papo. Se você quiser patrocinar o nosso podcast, como você vai fazer, beleza? Um beijo no coração e até o próximo episódio. Até mais.